tenho o prazer de receber Natália Catem, empresária, e Mariana Cabral, arquiteta e também youtuber, duas mães que têm muita coisa em comum, né? Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui. Agradeço o convite, estou muito feliz. É um desafio estar aqui, primeira vez na TV, mas vai ser um papo descontraído aqui, né? Com certeza, eu tenho certeza que nós vamos ter muita troca, né, Mariana? Verdade, obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com mulheres inspiradoras. Exatamente, Acho que a gente tem muito para contribuir e compartilhar aqui hoje. E muitas histórias em comum, né? Porque a gente já estava batendo um papo aqui nos bastidores, mas vamos começar se apresentando para o pessoal, sabendo também como que a amizade de vocês começou, como que os caminhos aí, né, se entrelaçaram. Mari, acho que você Quer que comece? É muito bacana, assim, porque mães, mulheres, empreendedoras, assim, amigas em comum, né? Sim. Nós tivemos amigas e aí conheci o trabalho de Natália, fui cliente primeiro dela. E aí, assim, eu gosto muito de estar próximo de mulheres que me inspiram. Ter clientes assim, e aí fui cliente de Natália, estava próxima, e a gente teve essa troca, né, Natália? Exato. E aí ela falou assim, eu até estive com ela e falei assim, quando você fizer a sua loja física, sou eu que vou fazer. Falei assim, até porque também, quem não sabe aí de casa, a Natália eu apresentei como empresária, que é proprietária da Harus, né, Natália? Exatamente. Então vocês se conheceram através daí. Eu conheci a Harus na época ainda. A Harus, ela era uma loja somente online. Ficou muito tempo no online para depois vir para o espaço físico, que é lindíssimo. E quem assinou esse projeto foi a Mariana. Como ninguém, né, Mariana? É um privilégio trazer essa essência sofisticada de Natália, um espaço personalizado, diferente do que tem na cidade. Então, como cliente, eu já sabia como que ela atendia, né, como ela queria atender. Sim. E como profissional, trouxe um olhar técnico também para o espaço que você teve lá, né? E na inauguração, e foi muito bacana. E realmente é um espaço muito aconchegante, muito acolhedor. É uma proposta completamente diferente do que a gente está acostumado a ver também, muitas das vezes, em lojas físicas, né? Sim, as clientes chegam lá, as amigas clientes chegam lá e falam, Natália, eu tô me sentindo em casa. Elas sentam no sofá e falam, tô me sentindo em casa. Eu falei, era exatamente isso que eu queria trazer para cá. E Mariana conseguiu entender isso perfeitamente, tanto que, um parênteses aqui, eu não mudei nada do projeto. Foi tudo 100% acatado, exatamente. Você falou sobre, né, que você me conheceu na loja online, foi no primeiro lançamento da Harus. E até ali eu não tinha perspectiva de loja física não, tá? E logo depois veio. Mas assim, foi tudo muito divino, eu digo. Foi tudo muito natural, aconteceu de forma natural e graças a Deus deu muito certo. E eu tô muito feliz de ter Mariana, né, como autora disso tudo também. E como eu falei, muitas histórias em comum também, né? Porque quando teve o lançamento da Harus, da loja física, você tinha acabado de ganhar bebê, sua segunda gestação. E a Mariana também, então conta pra gente aí, vamos compartilhar um pouco como que foi tudo isso, vocês vivendo praticamente a mesma fase da maternidade, mas também sem deixar o trabalho de lado, né? Porque a Natália continuou empreendendo e você também atendendo até o último momento ali. Até o último momento. Eu brinquei com a Natália, falei, Natália, não sei quem é mais doida, né? Se é você começar numa obra no final da gestação, ou se sou eu também aceitar no final da gestação, ou somos nós duas. Porque eu poderia contratar uma outra profissional que tivesse mais livre, não. Não, mas tinha que ser você. Tinha que ser, né? E você que é mãe de 2 meninos, né? Isso. O Pedro, né, que é o mais novinho de 8 meses, a diferença dos nossos filhos mais novos de 1 mês. E o Daniel de 7 anos, vai fazer 8 agora. Então, assim, essa experiência foi muito bacana, viver isso. A gente começou grávida, passamos pelo puerpério junto nesse processo de obra e foi muito tranquilo, né? Esse processo de obra, muita gente tem medo, né? Até, Natália, as pessoas te perguntam muito sobre isso, né? Exatamente, porque quem olha de fora, você vê aquilo tudo acontecendo. Uma mulher grávida, tocando uma obra. Que loucura é essa? Muitas questões, né? Exatamente, mas tá no sangue. Eu costumo dizer que eu sou feliz, assim, muito feliz enquanto mãe. É um desafio você... equilibrar os dois. Mas eu sou muito feliz enquanto empresária, então no final dá tudo certo. A gente enlouquece um pouquinho, mas dá tudo certo. E você também que tem um casal, né? Que já tem o Lucas, que é mais velho. O Lucas, de 9 anos, e a Maria, de 9 meses. A gente nem viveu o puerpério, né, Maria? É verdade, já tava... Mas eu acredito muito nisso. Eu já falei até a respeito disso aqui outras vezes, porque eu acho que, às vezes, o segredo da maternidade está em você se encontrar enquanto pessoa e enquanto mulher.
E eu acho que cada uma, já falei isso diversas vezes, cada uma tem a sua particularidade, o seu tempo. Às vezes para umas é mais rápido, para outras demora mais um pouco. Mas eu acho que desde o momento que você olha para dentro, que você fala assim, esse é o meu caminho, esse é o meu propósito, tudo fica mais fácil. Porque eu acho que exatamente o que você falou. Eu me encontro muito bem na maternidade, mas eu também me encontro como empresária. Então, se tirar um ou se tirar o outro, você vai sentir falta e talvez não vai ser tão feliz e realizada como você é. Mesmo que às vezes a gente tenha aquela sensação de, gente, será que precisa disso tudo, não é? Às vezes a gente tem a sensação de a gente abraçar tudo, mas, cara, eu não me vejo fora disso. Como que eu seria? Não seria a Natália que eu sou hoje. E com certeza você é uma Natália empresária e muito boa mãe para os seus filhos, porque você é feliz e realizado no que você faz. A gente se desdobra no final, mas é o que a gente ama fazer, né? Exatamente. E para você também foi a mesma coisa, aceitando essa obra e continuando trabalhando provavelmente também em outros projetos. Como vocês falaram, nem passou pelo puerpério direito, já foi vivendo tudo ali. E foi tranquilo pra você também, né, Mariana? Foi super tranquilo. Como eu falei, eu já conheci um pouco da identidade de Natália. E, assim, a gente tem um trabalho no escritório de ir muito a fundo e buscar exatamente para ter essa assertividade na apresentação. Sim. Então, assim, foi de primeira, não só para ela, como para o seu esposo também. E aí a gente caminha com esse processo muito mais tranquilo. A gente tem todo um trabalho que dá um suporte para o cliente da obra, que ele também fica tranquilo. E para mim também. Então, eu, gestante, com um bebezinho de 1 mês, eu não precisava ficar indo resolver muitos problemas na obra, porque tenho esse projeto que dá essa base muito boa, tranquila para o cliente e tranquila para mim. Então fluiu muito bem. E quando a gente precisou estar junto no final lá, foram trocas maravilhosas de maternidade, risada, choro. E foi muito bom, né? Porque a gente trocou em todas as esferas. E eu acho que é muito bacana, porque provavelmente tanto a Natália quanto você, vocês se sentiram acolhidas uma nas outras, pela fase que vocês estavam passando juntas. Sim, foi. Nossa! Foi. Passou agora um filme na cabeça. Passou muito um filme bom. na cabeça. Passou mesmo, de verdade. E você, a Natália já deixou um pouco claro isso aqui pra mim, mas e você? Como que foi a maternidade na sua vida? Como que foi esse processo, né? Você que já tem um filho, o seu mais velho tá com 7 anos. E agora um bebezinho, como que foi pra você esse processo? Como que foi a Mariana quando chegou à maternidade, a Mariana que já era profissional, como que foi? Um processo difícil, né? No meu caso, eu tinha dificuldade para engravidar, então eu precisei fazer um tratamento, precisei me dedicar e escolher, aos 28 anos, começar esse processo. Então a gente acha que a gente está nova, mas foi um tempo muito bom. E quando veio o Daniel, assim, eu lembro que eu grávida, uma vez uma pessoa falou assim pra mim, olha, você não é mãe ainda, só quando seu filho nascer. Eu achei um absurdo aquilo. Mas, de fato, quando o filho nasce, a gente entende o que é a maternidade. Depois eu fui compreender o que ela quis dizer. E eu mudei completamente, né? E a arquitetura, a profissão, é uma profissão difícil, o seu dia a dia tem um glamour, mas o dia a dia é um dia a dia desafiador, junto com a maternidade. Mas, ao mesmo tempo, eu senti aquele boom, aquela vontade de crescer. Eu acho que quando a gente é mãe, tudo faz sentido. Então, são novas motivações. Que faltasse para encaixar ali naquele projeto da vida, né? Exatamente. Então foi uma motivação. O meu canal no YouTube, ele cresceu muito depois. É até interessante você falar sobre isso, porque no início eu disse que você é youtuber, lá você fala sobre decoração. Arquitetura e decoração, são mais de 350 mil pessoas acompanhando. Que bacana. Projetos no Brasil todo, projetos fora do Brasil, por conta desse caminho. Muitas pessoas, muitos lares transformados, é um privilégio falar de decoração lá e poder ajudar todo mundo a ter um lar melhor. Né? Essa é a minha missão lá. E lar é aquele lugar que a gente chama de casa mesmo, né? Aquele aconchego. E eu acho que isso tem tudo a ver com a maternidade, né? Tem. Porque eu acho que a gente se sente assim mesmo, enquanto mulheres, no nosso lar, quando a gente está com os nossos filhos e a nossa família, né? Sim. Isso é muito bacana. E você, Natália, como que foi essa questão de se tornar empresária? Você que tem outra formação, que eu fiquei até surpresa. Só por formação mesmo. Você tem a pedagoga por formação. 2011, desde 2011. Mas como que você se encontrou nesse ramo? Como que foi pra você? Começou a partir da minha maternidade. Depois que eu tive o Lucas. Então foi uma coisa que você foi se descobrindo depois. Exatamente. Era algo que eu nunca imaginava que se inserir no meu caminho, mas foi coisa de Deus, eu digo. E a Mariana falou algo muito interessante. Antes da gente ter filho, da gente decidir, a gente acha que por algum momento vai paralisar a gente depois. Sim. Mas, de fato, acho que está no sangue também, isso, obviamente, né? Mas filho, ele traz um gás muito grande. Porque você vê que não é somente você, mas ali você tem alguém por quem você tem que lutar. Exatamente. E a gente olha para trás, a gente vê exatamente, de fato,
que o filho impulsiona. Olha onde a gente está hoje, né? Olha o que a gente conquistou, né? Enfrentando gravidez, enfrentando filho pequeno, enfrentando aquela rotina pesada do dia a dia que não é fácil e no final dá tudo certo, né? Porque é o que a gente quer, a gente é feliz assim, Sim. então é isso. Então eu acho que a maternidade também ela vem muito nesse lado, né? Muitas mães têm medo dessa paralisia que você falou, né? Nossa, eu vou parar minha vida agora porque eu me tornei mãe. Mas muitas das vezes vê que é uma surpresa, né? Porque aquilo ali vem realmente para nos impulsionar. E agora falando um pouco da profissão de cada uma, que são profissões diferentes, mas que lida com sonho as duas, né? Sim. Você com a parte da arquitetura que lida diretamente com sonhos, construções, como que é para você lidar com tudo isso nessa cabecinha que tem que ser criativa e equilibrar o pratinho da maternidade, que a gente sabe que é um desafio diário, a gente conseguir conciliar muitas das vezes o lado profissional com o lado pessoal, né, Mariana? E tem a questão do YouTube, que tem as gravações, são 2 vídeos por semana, tem toda essa parte digital também que é intensa. Assim, uma das coisas que eu aprendi, Paula, e que me ajudou muito, a gente pensa assim nessa questão dos pratinhos, do apoio do pratinho. Se a gente, eu pensei assim, Mariana, se você quiser equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, em algum momento um vai cair. Eu lembro de E isso vai quebrar. E se ele cair, ele quebra. E quebrar vai gerar dor, vai gerar. Agora você pode escolher qual você vai deixar. A gente está aqui agora, o pratinho da maternidade, eu escolhi deixar ele lá no cantinho. Assim, né? Então, assim, ele não vai cair e quebrar. Eu entendi que tem alguns momentos que eu preciso estar 100% em cada uma dessas atividades. Então, hoje estou 100% aqui agora no meu trabalho, pensando nisso. E quando eu estiver com os meus filhos, 100% pensando nisso. Então, essa organização do tempo, blocos, você organizar a sua semana e entender que aquele momento você está focado 100%. Então, eu estou com o meu cliente conversando, eu não estou pensando... em segundo plano, terceiro plano, tem ali uma abinha aberta, né? Não vão mentir, porque a cabeça da mãe tá... Mas assim, eu não tô preocupada, porque senão a gente não faz aquilo com excelência. Quem faz tudo não faz nada direito. Exatamente. Então, nesse momento, eu estou fazendo tal atividade. Por conta disso, eu tô 100% ali. Acho que é isso o diferencial. Mas isso também é um processo muito interessante. Acho que até um assunto legal que você trouxe aqui agora, porque é um processo pra gente poder chegar até essa organização. Maturidade, né? Exatamente. Uma maturidade. Porque assim, às vezes as pessoas ou escutam e acham que é fácil, mas não. É uma coisa que você vai descobrindo ali dia após dia, errando, acertando e ver o que encaixa para cada um dentro da sua rotina, né? O que eu sempre falo sobre a individualidade de cada um, você saber se entender e ver o que funciona para você, porque muitas das vezes também a maternidade ela vem com comparação, né? Sim. Achando que, porque pro outro é mais fácil, pra mim é mais difícil, e nem sempre assim. Todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem suas batalhas individuais, mas a gente tenta a todo momento ver como que a gente consegue lidar com tudo aquilo, né? Pena que a gente não consegue mostrar isso, né? A gente brinca muito. É tão bom assim, estar entre mulheres assim, e a gente quando tá junto troca muito. Se identifica eu falo muito, assim, nossa, mas você tá tão linda no Instagram, tá maravilhosa. Aí quando a gente se encontra, estamos nos mesmos perrengues, as mesmas dificuldades. Não, e nenhuma experiência ela é individual. Sempre tem uma coisa que você pode ajudar, que ela vai poder te ajudar. E eu acho que essa, sem dúvidas, foi uma das maiores lições que eu ganhei aqui no programa, porque é cada mulher que senta aqui, é cada história que é compartilhada, coisas que eu jamais vivi, ou coisas que eu posso trocar, que eu jamais também, sabe, imaginei poder compartilhar e ajudar outras pessoas. Isso faz a gente, assim, ter uma força e descobrir algo dentro da gente que a gente às vezes nem imaginava que existia, né? Isso é muito bacana. E eu vou dar uma pausa bem rapidinho para poder chamar o nosso intervalo, mas você não sai daí, porque já já a gente volta com muito mais bate-papo com as meninas aqui para vocês. Viu? Eu falei que você esquecer bem rapidinho. Já estamos aqui retornando com a Natália e com a Mariana. Natália, agora eu vou falar mais com você a respeito do que a Mariana acabou, né, de me responder. Como que você faz para poder organizar a sua rotina de empresária? Como que você faz para conseguir dar conta da loja, dar conta de casa? A gente também acha que é muito importante essa questão da rede de apoio. Conta pra mim como que funciona pra você. Olha, já te adianto que não é fácil, é um desafio assim muito grande, porque é o que a Mari estava falando, a gente tenta assim se concentrar, a gente está ali no trabalho, vamos nos concentrar aqui, mas é difícil, sempre fica aquele pensamentozinho lá, então a rede de apoio é assim, imprescindível. Seria de nós, sem rede de apoio. Hoje eu tenho a minha mãe, hoje eu posso dizer que eu tenho a minha mãe, então assim, hoje eu vou tranquila.
entendeu? Que você sabe que tem ali uma pessoa que fez por você. Exato. E que parece que quando os avós vêm, eles fazem mais ainda, Fazem né? mais, e isso deixa, você fica assim super tranquila, você fica em paz mesmo, sabendo que seu filho está em boas mãos, assim, mas não é fácil, mesmo assim, porque a gente se culpa, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer estar lá, a gente quer estar no trabalho, a gente quer... E não é fácil, realmente. Eu trago até muito pra minha realidade quando eu falo em relação a isso, que eu também acho muito importante, porque a gente fala muito pros nossos filhos como que tem que ser. Pra mim, até a maior dificuldade da maternidade é a educação, porque eu acho que não tá só no falar, tá no você mostrar também. E apesar dessa rotina da gente se dedicar ao trabalho, da gente se dedicar dentro de casa, tem muitas mães também que convivem somente dentro de casa, mas isso não invalida porque a gente sabe o trabalho que é você cuidar, administrar uma casa, uma família. Mas eu vejo muito hoje dos meus filhos, principalmente da minha filha, eu acho que por ser menina, ver, ela fala assim, mamãe, quando eu crescer eu quero trabalhar igual você. E eu acho que isso é muito importante porque você tem a sua rotina de trabalho, a Mari tem a rotina de trabalho, mas os filhos que já são mais velhos, que têm aquele entendimento, já começam também crescendo, sabendo como que é importante, né? Você se dedicar a algo, e você ser feliz, você ser realizado, e também ter aquele valor da conquista, né? Para eu poder conquistar algo, eu preciso ir buscar, eu preciso estudar, eu preciso, né, me aprimorar para poder ser alguém. Então eu acho que por mais que seja essa loucura toda do dia a dia, tentando equilibrar todos esses pratos, a gente sabe que não é fácil, a gente está deixando também um grande legado para os nossos filhos, né? Sim, exatamente. Mas em meio a isso, vem aquela culpinha, né? Gente, será que eu poderia me dedicar mais para ele? Mas eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente sempre se culpa. Porque a gente sempre acha que a gente pode fazer mais, né? Que você também é assim, Mari? A culpa, já tive um momento mais difícil de lidar com ela. Eu acho que o primeiro filho eu sofri mais. Eu acho que o segundo, a maternidade, você pode falar com mais propriedade, é mais leve. Mais leve. De fato, Você não é curte mais, acho que tudo é mais leve. Hoje eu vejo a culpa como um sentimento que eu entendo ele e tento reconhecer o que eu posso melhorar. Porque se tem culpa, é porque tem algo a melhorar. Com certeza. Né? Então eu vejo assim, meu filho não está indo tão bem na escola, naquele ponto ali. Logo vem uma culpa, nossa, eu sou uma péssima mãe. Não. Ao invés de eu ser uma péssima mãe, como que eu posso melhorar e talvez deixar outro pratinho aqui para melhorar esse daqui? Então, quando tem uma culpa, tem algo ali. A gente não pode ficar preso na culpa, ela não pode paralisar a gente. A gente tem que olhar e se motivar, né? Se mover para melhorar isso. E é muito gratificante, né? A gente chegar no fim do dia, a gente vê que a gente venceu, né? Porque eu acho que a maternidade, ela vem com esse superpoder para a mulher, né? A gente faz coisas que a gente jamais imaginou conseguir fazer. E eu lembro que se alguém chegasse para mim uns anos atrás, antes de eu ser mãe, e falar, olha, você vai passar por isso, isso, isso. Falar assim, não, eu não vou não. Mas afinal de contas a gente passa e a gente consegue superar e muitas das vezes a gente olha pra dentro e fala assim, caramba, fui eu que consegui, eu que fiz. E a gente vê o poder da maternidade e da sua transformação, né? A gente fica mais forte. Acho que a maternidade mostra a força que a gente tem que tá ali camuflada, escondida. E ela se revela com tantos desafios, desde o início do bebê até a fase de educar, que a gente considera mais difícil. A força que isso traz. A gente vai vencendo cada desafio, de cada dia, e aí a gente vê, a gente se reconhece uma nova mulher. Eu acho que eu ia falar exatamente isso agora, essa parte de você se reconhecer. Porque eu acho que a gente realmente se encontra em algo que a gente jamais imaginou e a gente vê como que a gente é feliz e realizado naquilo. Eu sinto que a maternidade, ela veio pra minha vida muito com esse lugar de reconhecimento. Depois que eu tive filho, a primeira gestação é completamente diferente da segunda. Eu tinha muito medo, eu tinha muita ansiedade, muito anseio, eu era muito nova. Então, assim, foi tudo muito novo de cara. Mas aí logo depois, que quando eu descobri que estava grávida da Alice, que é a minha segunda, né? O Brian, o meu primeiro filho, ele tinha 1 ano e 2 meses, ele era um bebê. Então, assim, eu falei assim, caramba, e agora? Como que eu vou dar conta de tudo? Mas no final das contas, a gente vê que a gente consegue dar conta de tudo. E eu falo assim, gente, a segunda gestação foi muito mais tranquila. A Alice dormia a noite toda, era muito mais leve, não tinha aquele medo, aquela culpa e será que eu vou dar conta? Porque eu já tinha passado por tudo aquilo com ele antes e eu vi que eu dei conta, né? Então, assim, eu falei assim, eu vou dar conta também, mesmo sendo um completamente diferente do outro, uma gestação completamente diferente do outro. Então, eu acho que vem realmente com essa transformação e esse reconhecimento próprio. E eu falo assim, gente, eu achava que eu me conhecia antes de ser mãe, mas eu me conheci mesmo depois. E que bom, porque eu me acho uma pessoa muito melhor depois da gestação do que adiante, sabe? Com vocês também forte, foi assim? como o Mari estava falando, uma mulher mais forte. A gente se sente mesmo, assim, sabe? Apesar do desafio todo que a gente sabe, só no off a gente sabe o que acontece, a gente se sente a Mulher Maravilha.
no final, sabe? Verdade. No final do dia, não é assim? É Gente, como assim? E é bom a gente ouvir isso até do marido da gente, escuta, né? Rona verdade. fala. Então, realmente é desafiador, mas é gratificante, né? Saber que você está fazendo por demais. alguém que... sua vida ali, enfim. Tem algo mais valioso do que a vida? Então, você educar um ser humano, criar, você se doar por alguém, você gerar. Então, assim, é algo... Como não se sentir a Mulher Maravilha, né? Sim, sim. E é muito bacana, eu acho que foi até a Mari que trouxe isso mais cedo, o quanto é importante a gente ter essa troca, né? Porque a gente sabe também, claro que a gente está falando aqui, a gente tem um espaço curto de tempo, a gente fala das fases, assim, melhores, a gente fala muito da parte boa da maternidade, mas a gente não pode romantizar, né? Porque a gente sabe que toda maternidade, ela tem sua particularidade, o quanto é difícil, né? Algumas questões, não é somente esse mar de rosas. Não, de tô falando, no mas off, quando só a gente sabe. tem esse encontro com outras mulheres, quando a gente tem esse apoio, quando a gente tem essa troca, a gente consegue ver que a gente não tá sozinha naquela situação. Às vezes uma pessoa já passou por aquilo e consegue te ajudar de alguma forma, ou você ajudar. Isso faz também total diferença, né? Eu acho que a maternidade também, ela traz muito essa união, né? Muito. A maternidade estica a gente, né? Ela puxa a gente de todos os lados. Então é desconfortável. Eu acho que também, ao mesmo tempo, nos abre para ouvir mais, para estar, né? Eu acho que a gente, antes da maternidade, eu acho que era uma Mariana que sabia de tudo, e sabe? E aí, de repente, eu fui tão esticada, é difícil, é desafiador, e eu me permiti ouvir mais. Mulheres mais velhas, mães, comecei a olhar, nossa, faz sentido, eu vou trazer isso para minha maternidade, a gente começa a se relacionar melhor também com outras mulheres. Eu acho que até o que a gente viveu na nossa criação, né? Eu vejo muito a minha mãe dentro do meu maternal. Algumas coisas, claro, eu falo assim, nossa, aquilo lá não condiz mais com a minha realidade hoje, eu não quero. Mas aquilo lá que a Paula adolescente falava assim, nossa mãe, você é tão chata, por exemplo. A minha filha tá naquela fase de querer dormir na casa de amiga, eu tenho um receio em relação a isso, e minha mãe também não deixava na época. Então, assim, eu fico assim, meu Deus, eu não imaginava que eu ia ter isso igual a da minha mãe. Sim. Então, assim, quando a gente também tenha, né, essa boa relação, essa boa criação, pelo que eu vejo, eu tive, pelo que eu tô vendo, vocês também tiveram, é muito mais fácil também, porque a gente meio que tem um norte de como lidar com algumas questões, né? Verdade, verdade. A mãe, né, a nossa mãe, assim, sendo um grande exemplo. No início, quando a gente é jovem, tá tudo errado, né? A pior mãe do mundo. Eu lembro que eu falava que minha mãe é a pior mãe do mundo. Mas depois ela é um grande exemplo, né? E a gente começa a entender e a buscar aquilo que a gente quer, claro, né? E aquilo que a gente também não quer você vê que são fases, né? Como que a gente amadurece com a maternidade, né? Porque a Mariana adolescente, eu não quero. A Paula adolescente também, nossa, que chato. E eu não aguento mais. E quando eu for mãe, eu não vou ser assim. Mas aí muitas coisas a gente se vê replicando, né? E a gente olha pra nossa mãe e fala, meu Deus, que incrível que você é. Incrível. Né? Eu falo, nossa, e aí eu vejo o contexto da maternidade, quando ela foi mãe, como é que era, tudo que eu falo, nossa, né? Eu acho hoje mais fácil. Apesar de a gente ter multifunções, eu acho a época dela mais fácil de maternidade. A dela, da eu sua acho, mãe, da minha mãe, eu mais acho. Leve, hoje em dia, né, nada pode. Né? Não. Isso, pode comer isso, não pode comer aquilo, pode bater, não pode bater. Não, tanta regra. É muita coisa, isso é muito interessante falar sobre isso, porque na época dela, por exemplo, não tinha tanta avanço, tanta tecnologia, tanto recurso como a gente tem hoje em dia. Mas muitas das vezes isso atrapalha ao invés de ajudar, né? Sim. Porque hoje tem muita informação. Muita informação e a gente tem acesso a muita coisa de uma vez só. Tanto a gente quanto as crianças. E isso se torna realmente mais difícil. É muita coisa na cabeça para você conseguir administrar. Naquela época era mais o preto no branco. Exatamente. Eu tinha ali uma influência, uma ajuda e tal. Mas hoje em dia, com tanta informação, até para educar, tem um falar, vem pra cá, outro vem pra lá. E a gente tem que saber fazer o nosso jeito, né? Criar a nossa forma de educar. Mas é difícil, porque tem tantos caminhos hoje em dia, tantas informações. Acho que por isso que eu considero mais difícil o período de hoje. E fico, ao mesmo tempo, é uma grande inspiração. Você olhar e ver, foi difícil, como mesmo assim, seres humanos, saudáveis E falando ainda do maternar pela segunda vez, que a gente disse que realmente é mais leve, eu digo assim, por experiência própria, com o Lucas, eu fui muito assim. Eu brigava, às vezes, com a minha mãe, que ela queria dar alguma coisa. Não, na Páscoa, ela deu um ovo de Páscoa, o menino com 1 ano. Eu, como assim, mãe? Gente, eu ficava furiosa. Hoje em dia é tão mais leve.
deixa ela fazer do jeito dela. Não que ela vai dar um açúcar à criança, Sim. mas outras coisas. Mas você Pode fica mais fazer maleável mais também. maleável, você fica mais leve, você relaxa mais um pouco. Então, Aham. realmente, de fato, é mais leve. E você vive aquilo também de forma mais, assim, autêntica. Autêntica, mais natural. mais natural. Você não fica... Porque aquele peso, eu não sei nem se a palavra certa é peso, mas aquela cobrança que você tem da primeira maternidade em relação até você enquanto mãe, ela já é totalmente diferente na segunda Totalmente, maternidade, sabe? Porque você realmente fica mais leve, você, não, vou deixar as coisas Você fluírem. sabe o que funciona, o que não o que não funciona, o que funciona. parece que é E às vezes necessário, o que não funciona é. pra você acaba não funcionando pra ela, o que funciona Sim. pra ela não funciona pra mim. Então, mais uma vez a gente chega onde em realmente saber se reconhecer e ver como que funciona da melhor forma pra cada uma. Meninas, o nosso papo tá tão gostoso que se deixar, acho que a gente fica falando toda a vida sobre maternidade, profissão, empreendedorismo. Exato. Eu acho que isso é muito bacana, ver mulheres tão fortes, tão sábias, e que com certeza faz muita diferença na nossa sociedade, no mundo atual que a gente vive hoje, que são excelentes mães. Então, assim, queria muito parabenizar vocês e que as crianças possam crescer cada vez mais, né, tendo Amém, esse exemplo dentro de casa, porque com certeza faz toda a diferença. Obrigada, amei o convite. Foi Eu que amei, já era pra ter acontecido tem tempo. Verdade. Já, é verdade, Foi mas maravilhoso. foi na hora certa. Que bom, É. meninas. Eu desejo Obrigada, todo o sucesso Paulinha. do mundo, tá? Que vocês você possam também. continuar trilhando o caminho de vocês, Deus abençoando. Amém, E que você vocês possam também. retornar aqui em outras vezes pra gente poder bater, né, novos papos, novos tempos, né? novos tempos, compartilhar novas experiências. Exatamente. Obrigada, Obrigada, tá? viu? Obrigada a você. E o nosso programa vai ficando por aqui e eu espero você na semana que vem. Até lá!